Bem-vindo a todos a mais um vídeo do Ponto do Crochê. Não deixe de deixar seu like, compartilhar, porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante para você. E vamos lá iniciar mais uma videoaula. Então hoje eu vou ensinar essa bolsa aqui para vocês. Então essa bolsa, né, ela tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui, né? Esse seria o ponto pipoca, né? E eu tenho aqui entre esses pontos 3 pontos. Então, ele é um número divisível, né, pô? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Então, eu tenho 18 pontos entre os pontinhos de pipocas. 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos. Então, a bolsa eu tenho 23 pontos para executar a bolsa. E aí, vocês podem também fazer esse ponto, porque na verdade ele é um ponto, né, divisível, né, por 4, né, que é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, só menos 1, porque aqui a gente não tem o ponto pipoca. Então, se vocês quiserem fazer a bolsa maior ou menor, só fazer um ponto divisível por 4 menos 1. Então, vamos iniciar. Então, eu vou usar 23 pontos. Vou começar a fazer minha correntinha, né? Eu sempre faço, tô trabalhando sempre com essa agulha 4,5, com fio Antura na cor Maritaca, esse verde que tá na moda, né? Um verde bonito. Vou deixar aqui um pedaço para poder fazer o arremate. Vou fazer a minha primeira laçadinha. Essa primeira laçadinha eu aperto bem, eu não uso ela, depois eu até desmancho ela para fazer o arremate. E vou contar a partir de agora 23 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não faça esses pontinhos aqui apertados. Como eu tenho falado no canal, esse fio tem uma elasticidade. E aí, se a gente apertar muito, vai deixar a bolsa torta. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, um número divisível por 4 menos 1. Então, aqui eu tenho 23, repare, a minha correntinha não está apertada. E eu agora vou começar a subir a bolsa. Então, eu faço uma correntinha, que vai corresponder aqui à minha subida. E vou aqui, ó, no primeiro pontinho que eu fiz, ó, eu viro o meu crochê tá assim, a correntinha, viro e venho aqui e começo a trabalhar. Essa laçadinha daqui, é sempre bom vocês manterem ela justinha, para não ficar pontos abertos aqui na lateral. Então, uma, né, eu vou trabalhar agora os meus 23 pontos, também suavemente, sem apertar o meu crochê. Para trabalhar com esses fios, fio de malha, que tem um pouquinho de elasticidade, a gente não pode apertar muito o ponto, porque, ó, nós temos que fazer de forma que ele fique certinho, sem fazer isso ou ficar muito frouxo. Então, no início aqui da bolsa, eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo, para depois, então, começar o meu ponto pipoca. E a primeira carreira, nós vamos fazer o ponto pipoca e depois nós vamos deixar um espaço ali onde que eu coloquei aquele metal para fazer vocês podem botar um broche, alguma coisa assim que fique bonito, um detalhe ali na bolsa, mas também é opcional, não precisa colocar. Quem quiser pode até fazer direto sem deixar aquele espaço ali para fazer. Então, ó, essa aqui é a minha primeira e essa aqui é a minha última, né? Como eu falei pra vocês, esse primeiro pontinho aqui, ó, eu não vou fazer depois, eu até desmancho ele. Depois que eu termino aqui, ó, eu venho aqui e desmancho esse pontinho pra ficar o acabamento aqui, ó, perfeito aqui no finalzinho. Bom, agora nós vamos subir a bolsa. Quem quiser aí olhar dicas de como fazer uma bolsa, trabalhar com esse fio, tem um vídeo aí de dicas. Faço uma correntinha apertada, viro o meu crochê. No próximo, pegando as 2 laçadas, vou trabalhar cada ponto aqui. Repare que quando eu faço a correntinha, ó, eu fico com essa correntinha aqui.
E é essa correntinha aqui que depois nós vamos fazer o acabamento. Então, se essa correntinha ficar muito frouxa, o acabamento vai ficar feio. Então, terminei aqui minha carreira e vou subir a próxima carreira. Faço uma e agora já vou começar pelo avesso, fazer o meu ponto pipoca. Então, ó, eu deixei 1, 2, 3. Então, a cada 3 pontos, um ponto pipoca. Como que a gente vai fazer o ponto pipoca? Eu fiz aqui 1, 2, 3 e ó, vou pegar uma laçada, tiro 2, um nozinho aqui. Sempre tem esse nozinho aqui. Vamos desmanchar o nozinho. Então, vamos lá, o ponto pipoca. Pego uma laçada, tiro 2. Pego uma laçada, tiro 2. Pego uma laçada, tiro 2, pego uma laçada. Quem gostar do ponto pipoca maior, pode fazer. Então, se vai gastar mais de linha também. Eu vou fazer aqui com 4. Depois que a gente tiver tudo na agulha, a gente tira, ó, tudo. E no próximo pontinho, a gente faz o ponto baixo. Tá aqui o meu ponto pronto do lado do direito. Então, de novo, ó, 1, 2, 3. Vou fazer meu ponto pipoca. Pego uma laçada, tiro 2, tiro 2. Tiro 2, 4 vezes. Tiro 2. Fico com 5 na agulha. Ó, tiro tudo. No próximo ponto, 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3, 4. Tiro tudo, mais 3 pontos baixos. Então, a gente vai fazer o ponto pipoca sempre pelo avesso do nosso crochê. Tiro tudo e sobraram 3 pontos. Então, é sempre um número divisível por 4 menos 1. Terminei aqui. Tá o meu pontinho pipoca lindo. E eu agora vou voltar. Uma correntinha justa, volto. E agora, quem tá começando tem que contar, né, ó. Eu não posso aumentar o ponto. Então, eu primeiro... Logo no início, repara, minha correntinha vai ficar aqui. 2, 3, ó, 4. 4 é nessa em cima do ponto pipoca.
Cuidado para não aumentar a quantidade de pontos. A gente tem que ser 23 pontos até o final. Aqui são os nossos 3 pontos entre, ó. E, ó, mais um pontinho aqui. Mais 3 pontos. Mais um pontinho aqui em cima do ponto pipoca. Mais 3 pontos. Mais um pontinho aqui em cima do ponto pipoca. Um pontinho em cima do ponto pipoca. Tá? Agora vou começar a subir aqui mais uma carreira. Essa carreira é diferente, porque nessa carreira nós vamos fazer uma. No primeiro, igual que eu já fiz, eu faço meu ponto baixo e vou fazer meu ponto pipoca, que agora eu vou intercalar o ponto pipoca entre esses pontos, tá bom? Então, na primeira eu faço 3, um ponto pipoca, agora eu faço 1 e já vou fazer o meu ponto pipoca. 1, 2, 3, 4. Tiro tudo e faço 1, 2, 3. Aí, ó, tô aqui no meio, né, das duas, mais um ponto pipoca. Quem quiser pode fazer com fio náutico, pode fazer com a linha tipo a barroco grossa, pode fazer com fio de malha. Se a gente fizer com fio de malha, talvez a gente precise fazer com menos ponto para ter a mesma dimensão da bolsa. Ou a bolsa vai ficar um pouquinho maior, né? 1, 2, 3. Então, repare, ó, que meu pontinho pipoca vai ficar entre os 2 pontos pipocas da carreira anterior. 1, 2, 3. Eu faria um ponto pipoca aqui no meio. E aí eu vou voltar trabalhando, mas eu não vou fazer o ponto pipoca aqui. Por quê? Porque eu vou fazer esse triângulo aqui, né? Vou fazer esse triângulo aqui, onde eu botei aqui esse acabamento. Quem quiser, pode botar aqui também aquele fecho que eu ensino a fazer aí no canal, aquele fecho giratório. Pode deixar o espaço aqui, da maneira que eu ensinei lá na bolsa, para colocar aqui o fecho giratório, que também fica super bacana, porque a bolsa vai fechar aqui. Nessa bolsa aqui, ó, eu botei o acabamento aqui, né? Eu fechei a bolsa aqui. Mas quem quiser, pode fechar a bolsa aqui também. Ou fazer um outro tipo de acabamento, tá? Então, vou ensinar agora, vou voltar do mesmo jeito. Então, aqui, ó, não esquecer que tem um pontinho aqui, né? Faça a minha correntinha justinha para não ficar aberto. Essa correntinha aqui também do final, gente, aperte ela, porque não dá para deixar ela frouxa, porque senão depois, na hora de fazer, ela vai ficar abrindo aqui, ó. Faço minha correntinha, ó. Faço meu primeiro pontinho aqui. Aqui tem um pontinho. Um em cima do ponto pipoca e o outro
Então, agora, vocês já viram como é que faz o ponto pipoca. E é só seguir agora esse mosaicozinho, né? Essa abertura que eu coloco aí no meio. Como eu disse, é opcional. Quem quiser, pode continuar trabalhando dessa forma. Então, quando eu voltar, ó, no meio, quando eu voltar, não vou trabalhar o ponto pipoca aqui. Vou trabalhar o ponto pipoca em todos os lugares. E aí, esse triângulo vai se formar. Eu ensino bolsas que tem um custo muito alto por causa das ferragens, entendeu? Então, essa daqui tem poucas ferragens. E porque as ferragens embelezam a bolsa, mas também encarece. Então, às vezes, a gente vai fazer uma bolsa, gasta aí R$120 só de ferragem da bolsa. Aí, aquela bolsa Afrodite que eu botei aí no canal, que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, nós já vamos fazer 3 pontos e um ponto pipoca. Então, 1, 2... 3 pontos e um ponto pipoca. Três pontos e um ponto pipoca. Aqui eu ia fazer o ponto pipoca, né? Não vou fazer mais o ponto pipoca aqui. Vou passar sem executar o ponto pipoca, tá bom? E isso vai fazer com que a bolsa fique com esse espacinho aqui. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar agora, só volto a mostrar pra vocês onde eu vou deixar de fazer o pontinho aqui no meio, tá? Porque a gente vai repetir isso aqui, exceto trabalhando aqui no meio. Então, ó, eu terminei, né, minha carreirinha aqui de 2 e deixei só de fazer um pontinho pipoca aqui. E isso já faz esse triângulo. E agora eu vou trabalhar meu ponto pipoca aqui, tá? Aqui nessa bolsa, olha quantas carreiras eu fiz, ó. Uma, 2, 3, 4, 5, né? Mais ou menos 4 pontos pipoca. Então, eu vou trabalhar essa carreira, ó. 1, 2, faltam mais 2 carreiras. E vou trabalhar mais 2 carreiras. Então, olha, eu vim trabalhando aquilo que eu falei pra vocês, ó. Se vocês quiserem esse triângulo aqui maior, é só não trabalhar esses pontinhos aqui. Nós ficamos com um triângulo maior. Eu vou ficar só com esse aqui pra botar minha medalhinha aqui. Então, eu trabalhei, ó, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. Essa daqui é o último pontinho pipoca. Então, eu tenho aqui uma carreirinha com 4 pontos e uma carreirinha com 3 pontos. Agora, vou medir as dimensões da bolsa, porque quem tem ponto diferente é melhor medir, em vez de contar a mesma quantidade de ponto. Ó, eu tô com 14 centímetros aqui de aba. E mais ou menos 23 centímetros aqui de largura. Então, a bolsa vai ficar mais ou menos com 25 por 15 de comprimento. Por quê? Porque aqui eu ainda vou fazer um acabamento. Então, agora, eu vou trabalhar somente em ponto baixo toda a bolsa. Então, eu vim trabalhando, né, os meus 23 pontos. Então, aqui tá o meu trabalho da aba da bolsa, da frente da bolsa. E eu vou medir aqui meu comprimento da bolsa, 48 centímetros. Então, pra mim, já tá legal, 48 centímetros, porque a minha aba aqui tem mais ou menos aqui, ó, 14, 15 centímetros, com mais
um pouquinho mais de fundo, né, do outro lado. E aqui o outro lado com mais o fundo da bolsa, que depois eu vou explicar direitinho pra vocês como a gente vai fazer. Então, 48 centímetros, tá um tamanho ótimo pra gente poder trabalhar. Agora aqui, ó, sempre com o direito da bolsa, nós vamos fazer aqui o acabamento. E nós vamos fazer um ponto baixo em cada carreira que a gente trabalhou. E a gente tem que ter cuidado, ó, vou aproximar aqui para vocês olharem direitinho, aonde que nós vamos pegar. Então, repare, ó, e o meu ponto tá aqui. Esse aqui é o meu ponto da virada, né? E vou fazer no mesmo lugar um ponto baixo. Fiz aqui a virada da bolsa. Essa correntinha a gente não vai usar ela. Eu só fiz para poder virar a bolsa. A partir de agora, eu vou pegar nesses pontos que a gente trabalhou aqui. Então, ó, eu vou pegar nessa alcinha, nessa alça e nessa alça, sempre pegando duas. E faço o meu ponto baixo. Aqui, a mesma coisa. Lembra da correntinha que a gente fez? Ela tá aqui, né? Ó, minha correntinha, ó, um pedacinho dela tá aqui, o outro pedacinho dela tá aqui. Então, eu venho, ó, pego na correntinha 2 e faço meu ponto. Então, uma carreira tem a correntinha e a outra carreira não tem a correntinha, porque foi a carreira que a gente finalizou. Pego nos dois. Essa carreira aqui já tem a correntinha. Olha a correntinha aqui, ó. Pego nas duas. Aqui de novo. Ó a correntinha aqui, ó. Não é pra pegar aqui, é pra pegar na corrente, gente. Pra ficar com acabamento perfeito. Ó, olha meu acabamento. Por isso que eu falei pra vocês que não dá pra vocês fazerem essa correntinha de subida muito frouxa. Porque se vocês trabalharem muito frouxo, chega aqui e vai abrir o crochê, tá? Então, tem que prestar atenção nesse acabamento da bolsa. Tá? Vou fazer até o final. Vou trabalhar até o final. Quando chegar aqui, a mesma coisa. Vou fazer um ponto. Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto, uma correntinha e outro ponto. E já volto para mostrar para vocês. Então, nós vamos trabalhar todo o lado da bolsa. Nós vamos trabalhar todo o lado da bolsa até a gente chegar aqui, onde a gente vai arrematar, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui e já volto pra gente depois dividir a bolsa em partes, pra gente fazer a lateral. Então, ó, já cheguei aqui, olha, vim trabalhando. Vocês contam esses pontos, porque tem que ter um ponto para cada carreira. E tem que ter a mesma quantidade de ponto aqui e aqui nas laterais. Porque um dos erros mais comuns da gente cometer é não colocar essa pontuação aqui certa. Aí a bolsa vai ficar torta, tá? Então, agora aqui, ó, eu cheguei aqui no meu último pontinho. Vou fazer uma correntinha, um ponto no mesmo lugar, pra gente virar. Virei. Geralmente, quando acontece isso daqui, ó, que fica um pouquinho aberto, eu gosto de pegar em alguma correntinha aqui, ó. Porque se eu faço isso aqui, ó, eu já fecho mais essa abertura. E agora sim, eu vou trabalhar um ponto em cada pontinho desse. E vou fazer agora os outros cantinhos iguais, o outro canto da mesma forma. Então, vou trabalhar o outro canto e volto para mostrar para vocês, ó, o acabamento final dessa carreira. Então, aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito, fazendo um ponto, uma correntinha, um ponto, igual que eu fiz aqui. Então, ó, cheguei aqui no final, né? Vou fazer uma correntinha e um ponto. Eu não vou fazer o ponto aqui, que vai ficar muito aberto. Então, eu vou pegar aqui, ó, pegar essa alcinha aqui do outro, ó, e vou fazer o ponto aqui. Porque aí ele fica mais, ó, fechadinho, não fica aberto. E agora, vou fazer um ponto em cada ponto dessa carreira aqui que a gente iniciou. Repare que quando a gente trabalha o nosso crochê fazendo naquela alça
da correntinha que eu ensino no início, fica fácil agora a gente fazer esse acabamento aqui a toda volta. Fica bem simples de fazer o acabamento. Tá? Então, vou fazer outro canto igual que eu fiz esse e já volto pra gente finalizar essa parte aqui da bolsa e começar a fazer a aba lateral. Aqui, vou fazer a mesma coisa, um ponto, uma correntinha, um ponto, e vou trabalhar essa aba aqui, ó. Repare que aqui, olha, nós temos a nossa correntinha. Então, ó, eu vou pegar nessa alça aqui, eu vou pegar nessas duas. E olha a nossa correntinha, ela fica um pouquinho pra trás, né? Porque quando a gente tá trabalhando assim, ela fica um pouquinho pra frente. Mas aqui a gente tem que, ó, ver aonde ela tá, ó. Ela tá aqui, aquela correntinha que a gente sobe, ó. Aí a gente pega nas duas correntinhas. Ela fica um pouquinho pro lado do avesso do crochê, ó. Tá vendo? Nesse lado aqui, ela fica pra frente. Nesse lado aqui, ela fica pra trás. Então, cuidado na hora de fazer essa lateral, de identificar a correntinha que a gente sobe, ó. Vou aumentar aqui, ó. A correntinha que a gente sobe, ela tá aqui. É nessa correntinha que a gente vai pegar pra fazer o pontinho. Então, eu pego nesses dois, pego nesses dois, pego nesses dois, pego nesses dois, tá? Igual que eu fiz do outro lado. Então, eu vou trabalhar e vamos finalizar aqui. Então, ó, já cheguei aqui, olha, vim trabalhando. Vocês contam esses pontos, porque tem que ter um ponto para cada carreira. E tem que ter a mesma quantidade de ponto aqui e aqui nas laterais. Porque um dos erros mais comuns da gente cometer é não colocar essa pontuação aqui certa. Aí a bolsa vai ficar torta, tá? Então, agora aqui, ó, eu cheguei aqui no meu último pontinho. Vou fazer uma correntinha, um ponto no mesmo lugar, pra gente virar. Virei. Geralmente, quando acontece isso daqui, ó, que fica um pouquinho aberto, eu gosto de pegar em alguma correntinha aqui, ó. Porque se eu faço isso aqui, ó, eu já fecho mais essa abertura. E agora sim, eu vou trabalhar um ponto em cada pontinho desse. E vou fazer agora os outros cantinhos iguais, o outro canto da mesma forma. Então, vou trabalhar o outro canto e volto para mostrar para vocês, ó, o acabamento final dessa carreira. Então, aqui eu vou trabalhar do mesmo jeito, fazendo um ponto, uma correntinha, um ponto, igual que eu fiz aqui, e dando continuidade. Bom, então eu tô chegando aqui ao final, né? Só para lembrar para vocês que a correntinha desse lado, sempre ela fica pro lado do avesso, ou então tem uma certa dificuldade para trabalhar desse lado aqui, do outro lado não. E tô terminando aqui pra gente poder arrematar. Ó, a correntinha aqui, ó. E aqui, cheguei ao final. O que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar. Vou cicatrizar aqui o pontinho, só pra gente não desfiar depois. Vamos tirar. E agora aqui, olha, nós vamos fazer aquela correntinha que a gente faz, né? Aqui na pontinha não é uma correntinha? Então, ó, eu vou pegar, vou jogar aqui pra trás. Vou voltar aqui. Ó, e fizemos nosso acabamento aqui perfeito. Agora, vou virar pro lado do avesso e vou colocar aqui dentro. Uma dica que eu dou pra vocês, que é importante, é que esse fio não pode ficar sem ser cicatrizado. Ou vamos botar uma cola, ou vamos queimá-lo. Ele cola um aqui no outro e a gente tem que fazer esse acabamento aqui, pra não ter, assim, descosturar a bolsa, porque como ele é elástico, conforme a pessoa vai usando a bolsa, o fio às vezes vai soltando. Então, o que que eu faço, ó?
coloquei ele aqui dentro, né? Vou cortar. Vou puxar ele aqui um pouquinho, ficar bem... E vou cicatrizar aqui. Eu uso essa chama aqui de baixo, que dá menos... E aí, ó, eu tento colar ele aqui. Colou. Ele vai ficar coladinho aqui, ó, um no outro. E aí ele não vai soltar mais, tá? Mas cuidado pra não queimar a mão, nem queimar o tecido. Tem que ir na pontinha, queimar e fixar. A mesma coisa, vou fazer aqui. Quem quiser forrar a bolsa, já é bom já cortar o tecido agora, né? Porque a bolsa tá aqui e dá pra estruturar a bolsa. Eu vou explicar pra vocês como que a gente vai estruturar a bolsa. Ó, vou cortar. Fixou. Agora nós temos uma tarefa importante da bolsa, que a gente vai marcar aonde nós vamos fazer o fundo, né? Então, a nossa bolsa é assim, né? Ó. Essa bolsa vai ser assim. Aonde eu vou fazer o fundo da minha bolsa? Esse fundo da bolsa aqui, vocês vão marcar do jeito que vocês quiserem. Eu quero fazer um fundo de 5 centímetros. Então, eu vou dividir essa parte da bolsa aqui, ó. Essa parte da bolsa tem mais ou menos aqui 34, quase 35 centímetros. Então, a lateral da minha bolsa, eu vou dividir. Eu vou fazer uma lateral de 15, já que eu tenho 35, né? 15 por 5. Então, agora eu vou trabalhar a quantidade de pontos certinha e vou dividir aí, eu vou contar. Eu tenho 44 pontos. Eu vou dividir 5 meus pontos da base, de forma que nos meus 15 centímetros, qual é a quantidade de ponto que eu tenho, para eu poder fazer a aba, tá? Então, a aba nada mais é do que a mesma quantidade de pontos que eu tenho aí na lateral, que no meu caso eu tenho 44 pontos. Então, vou fazer uma aba com 44 pontos toda a volta. Então, eu dividi aí, ó, os meus pontos certinhos, a mesma quantidade de ponto de um lado e do outro, com essa quantidade de ponto aí, de forma que essa quantidade de ponto tenha 15 centímetros de um lado, 15 centímetros de outro e 5 centímetros do fundo da bolsa. E agora sim, a partir dessa contagem de pontos, vou fazer a minha lateral. Vou contar os pontos do outro lado e verificar se a minha contagem de pontos estão simétricas. Então, a mesma contagem de ponto que tem que ter no lado direito, tem que ter no outro lado. E ainda seguir a mesma direção. Então, se vocês fizeram tudo certinho, se fizeram um ponto em cada carreira, não tem erro. Porque se vocês não fizerem isso certinho e confirmar se está na mesma direção a quantidade de pontos, pode ficar a bolsa torta, tá bom? Bom, então aqui agora nós vamos fazer a lateral da bolsa. Então, aqui eu já fiz a aba, já vou mostrar pra vocês como eu fiz essa aba aqui. Eu tenho aqui 44 pontos, né? Eu tenho 44 pontos daqui até aqui. Então, eu dividi a minha bolsa de forma que aqui eu tenho 18, aqui eu tenho 18 e aqui eu tenho o restante de pontos que faltam para 44. Então, para fazer a base da bolsa, eu já vim trabalhando aqui, ó, 16 pontos. Para fazer a base da bolsa, ó, eu vim trabalhando aqui 16 pontos para dar a base da bolsa. E agora nós vamos trabalhar essa lateral aqui, ó, igualzinho que a gente trabalhou a lateral lá da bolsa. E depois nós vamos contar aqui os pontos, porque agora aqui nessa aba, nós temos que ter a toda volta 44 pontos para poder casar com os pontos que a gente tem ali da lateral da bolsa. Então, é igualzinho, né, que a gente fez na bolsa, nós vamos fazer aqui.
Por isso que eu fiz 16 pontos. E vocês vão administrar esses pontos aí de acordo também com a alça de... com a quantidade de pontos que vocês têm. Sempre considerando que quando a gente faz essa lateral toda aqui à volta, olha, a gente aumenta uma carreira, né? Ó, a gente aumenta uma carreira aqui. Então, se eu tenho aqui a minha lateral da minha bolsa tem 5 centímetros, eu vou fazer a quantidade de pontos de 4, porque eu vou ter que fazer mais uma, vai acabar chegando a 5 centímetros. Ou a gente conta a quantidade de pontos. Se eu aqui no fundo da minha bolsa eu tenho 5, eu faço 4, porque quando eu fizer a lateral da bolsa, eu vou acrescentar uma carreira a mais, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a lateral da bolsa todinha, para ela ficar com acabamento também perfeito ali na... Então, a minha aba tem 16 pontos e eu fiz 5 carreiras. A 6ª carreira eu fiz com acabamento, mas quando você faz isso toda a volta, você tanto aumenta um ponto numa lateral, né? Você faz 6 carreiras fazendo isso, e aumenta um ponto a cada extremidade. Então, no fundo, eu fiquei com 18 pontos, porque a gente acaba aumentando pontos. E aumenta também uma correntinha em cada canto. Então, por isso que quando minha bolsa, na verdade, tem 18, mas eu faço a minha aba com 16, porque esse acabamento lateral acaba aumentando a quantidade de pontos, tá bom? E no final eu tenho 18 de um lado, 18 do outro, e o restante que falta no fundo da bolsa. Ao total, 44 pontos. Então, né, eu fiz o acabamento toda a volta, igualzinho da bolsa, com arremate igual que eu já expliquei da bolsa. É como se fosse uma bolsa pequenininha. Agora, eu vou contar se tem 44 pontos, vou confirmar com os meus 44 pontos ali da bolsa. Se tiver tudo ok, é só eu marcar onde eu começo pra gente poder fixar a aba. Não tem erro. Se tiver a quantidade de pontos correta na aba e a quantidade de pontos correta na bolsa, é só a gente agora fazer a união dessa lateral. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Para concluir a aula, acesse a segunda parte.